Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos a honra de receber a professora Letícia dos Santos Pereira, né? Que eu agradeço muito ter aceito o convite. Eu vou fazer uma rápida apresentação sobre ela, e aí logo depois eu a chamo para fazer a sua apresentação. Bem, ela tem a licenciatura em Química pela Universidade Federal da Bahia, e ela fez o mestrado e o doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências, também pela Federal da Bahia. Atualmente, ela é professora adjunta desta mesma universidade. Ela tem experiência na área de História, com ênfase em História das Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Química, Ensino de Química, Currículo e Formação de Professores e Catáteses. Muito interessante, muito legal. Letícia, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra tê-la aqui conosco. Então, eu passo a palavra, pode ficar à vontade, tá bom? Para compartilhar a apresentação, como você preferir. Tá certo, muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está acompanhando e que vai acompanhar daqui a alguns dias no canal do YouTube. Eu fiquei muito feliz com o convite, é sempre bom a gente estreitar os laços com outras instituições. E quando eu soube do interesse pelo tema, eu fiquei muito contente. Então, agradeço a você, professora Thais, pelo convite e aos demais que estão aqui assistindo. Eu espero que eu possa contribuir hoje com as discussões. Bom, a minha fala hoje, ela é intitulada Reflexões sobre Gênero e Relações Étnico-Raciais na História da Ciência, né? Eu vou fazer, na verdade, algumas reflexões sobre alguns elementos que eu considero importantes serem discutidos, levados em consideração quando a gente se propõe a escrever sobre a vida de uma cientista mulher negra, mas eu acho que os elementos que eu vou colocar aqui valem para outros grupos, como os homens negros, como as mulheres indígenas, como as mulheres brancas, né? As mulheres de uma forma geral. Então, eu acho que os elementos que eu vou apresentar aqui, acho que eles são úteis para pensar biografias que têm esse perfil de diversidade mais explícito quando a gente fala em termos do personagem, né? Um personagem que foge ao padrão do cientista branco, homem. Então, acredito que os elementos que eu vou trazer aqui podem servir, né, para alguns outros contextos. Bom, quando começo a falar desse assunto, eu sempre resgato um pouco da minha trajetória enquanto professora, né? Eu não trabalhava com o tema de História das Mulheres na Ciência. Na época, quando eu comecei a me aproximar desse assunto, eu estava terminando o meu doutorado, que é sobre História da Físico-Química, não tem nada a ver com esse tema. Mas eu estava trabalhando numa universidade aqui no interior da Bahia, trabalhava na UFRB, na Federal do Recôncavo, e lá eu ministrava a disciplina de História da Química, e dois estudantes, a Carolina e o Luiz Felipe, cuja foto está aí no slide, né, eles me perguntaram, na verdade, eles me questionaram por que o programa da disciplina de História da Química era tão pouco diverso. E eu não entendi o comentário deles a princípio. E aí o Luiz Felipe colocou que não se via representado nos personagens que seriam discutidos, apresentados no componente. Não havia quase nenhuma mulher, à exceção de Marie Curie, né, dentre os textos e os personagens que a gente iria tratar. E se a gente for pensar no recorte de cientistas negros, aí era igual a zero, não tinha nenhum cientista negro cuja história a gente trataria naquele curso. E isso me deixou muito incomodada, porque, de fato, ele tinha razão,
E eu não consegui resolver o problema de forma rápida, né? Eu fiz uma busca na literatura na época e não encontrei trabalhos que tinham, né, um rigor de pesquisa em história da ciência, e que tratassem, né, da trajetória de cientistas negros, né, de químicos negros. Foi aí que eu convidei o Luiz Felipe e a Carolina para trabalharem junto comigo e a gente escrever esse artigo, O Apagamento da Contribuição Feminina e Negra na Ciência, reflexões sobre a trajetória de Alice Ball. E eu acho que o impacto que esse trabalho tem tendo, né, está tendo dentro da comunidade, ele reflete justamente a lacuna que o Luiz Felipe percebeu, né? O Luiz Felipe ele percebeu um problema que, embora estivesse ali gritando para nós, né, a falta de diversidade em termos de personagens na história da química, era preciso um olhar, né, de uma pessoa de fora da área, talvez, para que caísse a ficha para mim. E eu acho que muitas vezes é preciso que nós, professores, formadores, sejamos cutucados pelos estudantes para prestar atenção em temas que são relevantes, mas que a gente, até o momento, passou por cima, sabe? Bom, eu acho que a questão que o Luiz Felipe colocou, o problema que o Luiz Felipe colocou e que resultou naquele artigo, é um problema compartilhado, não é um problema que eu enfrentei apenas, mas eu acho que todo mundo enfrenta até certo ponto. Onde é que a gente encontra textos sobre história de mulheres na ciência, história de mulheres negras na ciência, de homens negros na ciência? É difícil encontrar. Primeiro que a gente não vai encontrar facilmente esses trabalhos nesses grandes livros, né, nesses grandes compêndios de história da química, de história da ciência. Eu acredito que no caso da química, eu tenho certeza, mas acredito que na física e na biologia não seja diferente. Se a gente for numa biblioteca, pegar um livro com um título genérico, História da Química, ainda que escrito por um bom historiador, a gente não vai encontrar uma diversidade de personagens ali, que fujam, né, do estereótipo de homens brancos europeus. Então, essa história ela não está presente nesses livros tradicionais de história da ciência. Assim como não vai estar presente, infelizmente, nos livros didáticos de ciências e de química, porque esses livros tendem a refletir esses grandes compêndios de história da ciência, e ainda de uma forma muito mais simplificada. Então, nós não vamos encontrar cientistas mulheres negras nesses materiais. Talvez a gente tenha mais sorte se a gente olhar para alguns livros paradidáticos e artigos acadêmicos da área de história da ciência que vão se debruçar sobre esses temas, o problema da baixa representação de mulheres na ciência, na história da ciência, de pessoas negras. Então, nessas pesquisas acadêmicas, a gente até encontra alguns materiais, mas muitas vezes a gente vai se deparar com trabalhos que estão escritos em língua estrangeira e aí dificulta o contato de muitos alunos, né, com esses textos, com esses materiais, em especial os alunos da graduação. Ainda há a dificuldade que essas pesquisas elas não conseguem chegar de forma tão eficaz na escola, né, na educação básica. Então, é uma pesquisa que tem potencial para o ensino, mas acaba não chegando na escola, não chega nos cursos de formação. Então, em síntese, encontrar esses trabalhos é muito complicado. Se você não tem em mente que você quer fazer algo nesse sentido, se você não já traz consigo esse objetivo de procurar um material ou trazer essas discussões para dentro da sala de aula, é muito difícil que você vá encontrar esses debates assim ocasionalmente em uma aula, em outros espaços, em outros contextos do mundo acadêmico. Bom,
Como eu disse para vocês, em termos da representatividade, da diversidade, né, na história da ciência, ela não está bem colocada nos livros e nos livros didáticos e nos livros de história. Se a gente ampliar a visão para a própria comunidade de historiadores da ciência, a gente vai ver que a diversidade também é muito pequena. Embora a gente tenha hoje um número de mulheres historiadoras da ciência relativamente grande, que fazem importantes trabalhos na área, né? Há um certo equilíbrio entre o número de historiadores e historiadoras da ciência e da química, em especial, que é a minha área de formação. Se a gente for pensar em diversidade racial, diversidade étnica, né? Se a gente for pensar nos espaços nos quais esses historiadores atuam, vivem, a diversidade é muito pequena. É uma comunidade que ainda se concentra na Europa e nos Estados Unidos. A justificativa para isso pode ser encontrada pensando na própria história dessa disciplina, a história da ciência, mas estamos em 2022, a história da ciência é uma área de pesquisa praticada nos mais diversos países, inclusive no Brasil, só que quando nós vamos para os eventos internacionais, isso não se reflete, né, de forma visível naquelas pessoas que estão ali frequentando os congressos acadêmicos, né, os espaços de produção de conhecimento em história. Bom, como eu disse, eu quero discutir a questão da escrita de biografias de cientistas, focando mais no caso das mulheres negras, né, nas cientistas negras, mas, como eu disse, esses elementos eles podem ser levados em consideração para outras formas para outros personagens, né, para outros perfis de personagem. São 3 pontos que eu vou tratar aqui, espero ser bem sucinta, para a gente ter bastante tempo para discussão. Primeiro deles, destaque as contribuições científicas. O segundo, aportes teóricos sobre gênero e raça. E o terceiro, o mais importante, acredito eu, a questão das fontes nesse tipo de pesquisa. Bom, destacar as contribuições de um cientista ou de uma cientista na ciência parece ser algo trivial, né? Se você vai escrever uma biografia de uma mulher cientista, de um homem cientista, seja ele lá quem for, a princípio se assume que você vai apresentar os trabalhos acadêmicos desse personagem, os trabalhos científicos desse personagem. Então, por que destacar isso? Porque muitas vezes, e eu não sei se as pessoas que estão aqui assistindo já tiveram essa experiência, mas eu sim, né? Muitas vezes, quando a gente vai apresentar um trabalho sobre um cientista negro, uma mulher negra, né? Uma cientista negra, uma das primeiras perguntas que vão aparecer é o que essa pessoa fez de importante na ciência para merecer um trabalho sobre ela, né? Há uma certa... há uma ideia equivocada de que as pessoas que não estão presentes nos livros de história da ciência não fizeram nada de relevante para a ciência. E isso é uma falácia, isso é um equívoco. Então, eu acho importante a gente ter em mente que nós vamos encontrar esse tipo de questionamento que acaba tentando, de certa forma, diminuir o trabalho que a gente está fazendo, e por isso nós precisamos sempre explicitar o valor da contribuição científica dos nossos personagens. No caso do artigo que eu escrevi com a Carolina e o Luiz Felipe sobre a Alice Ball, que eu acabei nem apresentando direito para vocês, peço perdão, a Alice Ball foi uma química afro-americana, né, uma mulher negra, se formou em química e farmácia, né, foi a primeira mestre em química da Universidade do Havaí, e ela desenvolveu estudos utilizando, né, estudos sobre o princípio ativo de plantas medicinais, que foram fundamentais para o desenvolvimento de tratamentos eficazes para a hanseníase, né, uma doença
conhecida popularmente como lepra. Né? Então, a Alice Ball, no nosso texto, a gente precisou destacar todos esses elementos que reforçam a importância da Alice Ball, não só como cientista, mas também como uma mulher negra que quebrava, rompia com barreiras, obstáculos, tanto explícitos quanto implícitos naquele contexto em que ela vivia. O fato dela ser uma mulher pioneira, né, significa que ela deve ter, na química, significa que ela possivelmente enfrentou diversos obstáculos nesse processo, né, de formação e de conquista desses espaços. Então, a gente precisa valorizar isso, né, quando a gente escreve sobre uma mulher negra cientista. Então, no caso da Alice Ball, ela não só foi pioneira, né, a primeira a se tornar mestre em química na Universidade do Havaí, mas ela desenvolveu esses trabalhos importantes ligados ao tratamento da hanseníase. Nesse quesito, a Alice Ball ela desenvolveu, né, ela consegue identificar e isolar o princípio ativo da planta chalmugra, que era uma planta medicinal usada há muitos séculos pelos povos do Oriente para o tratamento de doenças de pele e que estava sendo empregada, né, de forma não muito sistemática para o tratamento da hanseníase. A Alice Ball ela é convidada a participar dessa pesquisa por um médico, o Harry Holman, do Carleigh Hospital, que era uma instituição dedicada ao tratamento dos pacientes com hanseníase. Ela se envolve na pesquisa, ela acaba sendo a responsável pela parte laboratorial da pesquisa, identifica os ácidos graxos responsáveis, né, pelo caráter medicamentoso, né, da planta, o caráter terapêutico da planta, e ela esterifica esses ácidos graxos para uma melhor absorção desse princípio ativo pelo organismo. Então, ela identifica o princípio e consegue contribuir para a utilização desse princípio ativo para o tratamento da doença. Né? Então, tudo isso nós destacamos no nosso trabalho. Mas apresentar a história de uma mulher negra cientista não é simplesmente descrever as coisas que ela fez, né? De um homem negro cientista também, não é simplesmente descrever as coisas que ele fez. A gente precisa analisar esse personagem dentro daquele contexto a partir de algumas lentes importantes para entender os obstáculos colocados na trajetória desse cientista. E no caso da Alice Ball, nós nos apoiamos nos estudos sobre gênero e relações étnico-raciais. Passou. Então, no nosso caso, que estávamos estudando uma mulher negra, nós nos apoiamos na literatura sobre gênero e ciência e também nos estudos das relações étnico-raciais para tentar melhor compreender a Alice Ball dentro do seu contexto. Se eu não me engano, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, Thaís, eu fiz uma fala sobre esse tema alguns meses atrás, e eu acho que algum estudante desse grupo de pesquisa me fez uma pergunta excelente numa palestra sobre a utilização desses conceitos, né, como ferramentas de análise da história, né, desses personagens. E se eu me lembro bem, a pergunta era como usar esses conceitos sem incorrer em anacronismo, né? Eu acho que é preciso ter eu concordo que é preciso ter um cuidado quando a gente utiliza essas ferramentas, né, esses construtos teóricos para analisar diferentes contextos. No caso do conceito de gênero, né, esse é um conceito
que ele se faz presente dentro da nossa perspectiva como um elemento fundante das relações sociais. Então, ele acaba transcendendo diferentes contextos históricos. Isso significa que a ideia de gênero ela é sempre a mesma em diferentes contextos? Não. O conceito de gênero, a ideia de gênero, ela vai se modificando. Mas o fato dela se modificar, né, de ser um conceito mutável, dinâmico, não implica que ele não possa ser dado para análise do passado. O mesmo vale para as relações étnico-raciais, né? Então, a gente precisa ter o cuidado com as ferramentas, né, de análise que nós vamos empregar, mas entender que alguns desses conceitos, algumas dessas ideias, elas são importantes para compreender a nossa sociedade, não somente hoje, mas também no passado, né, em diferentes épocas, elas se fazem presentes em diferentes épocas. Trabalhando com a Alice Ball, a gente se baseou nas ideias, né, nos trabalhos da área de gênero e ciência e dos estudos de relações étnico-raciais. A Carolina, que escreveu o artigo da Alice Ball comigo, ela acabou defendendo o mestrado, desculpe, no ano passado, e um dos capítulos, né, um dos artigos do mestrado dela, se dedicou a estabelecer, né, alguns elementos importantes para a escrita de biografias sobre mulheres na ciência. E ela elencou 5 elementos na pesquisa dela. O primeiro, a ideia de gênero enquanto uma categoria analítica, ou seja, é preciso compreender as relações de gênero nos contextos que estão sendo investigados. O segundo ponto, definição das correntes historiográficas que serão utilizadas, ou a corrente historiográfica que será utilizada, né? Existem diferentes formas de se escrever uma biografia, então é preciso que o historiador, a historiadora tenha clareza de qual corrente será adotada no trabalho. Terceiro ponto, interrelação entre história descritiva e história analítica, ou seja, não é só descrever os feitos do nosso personagem, mas tentar entendê-lo dentro do seu contexto e até que ponto aquele contexto nos ensina algo sobre a sociedade de uma forma mais ampla, sobre as relações entre as pessoas de uma forma mais ampla. Então, não é uma história simplesmente descritiva, mas é uma história analítica. O quarto ponto, união entre as esferas pública e privada. Eu vou voltar a esse ponto mais à frente, quando eu falar de fonte, mas é importante a gente entender que em alguns contextos a ciência ela também é produzida na esfera pública, na esfera doméstica, então é preciso nesse processo considerar a esfera doméstica como um espaço de produção de conhecimento também, em especial quando a gente fala de mulheres na ciência, pois muitas vezes essas mulheres não puderam atuar nas instituições, né, que nós consideramos dedicadas como espaços dedicados à ciência, mas produziam conhecimento na esfera doméstica, na esfera privada. E o quinto ponto, uma história das mulheres pautada em ações políticas. Ou seja, a gente precisa entender que o nosso trabalho enquanto historiador, enquanto historiadora, ele pode e provavelmente terá uma repercussão na vida daqueles que leem, né? E eu acho que o texto que a gente escreveu reflete muito disso. Eu encontro estudantes que leram um texto e que conversam comigo e dizem o quanto gostaram daquele texto, o quanto aquele texto inspirou, de alguma forma, elas e eles a se dedicarem à ciência, né? Eu falo eles, mas eu acabo recebendo muito mais um feedback das meninas, né, em relação ao texto. E também entender que os nossos personagens eram seres políticos, né?
a existência deles era, dentro do campo da ciência, é uma ação política. Então, a gente não dá para ser neutro quando se fala em história de mulheres na ciência. Não dá para ser neutra quando a gente fala de história de cientistas negras, de cientistas negros na ciência. Então, a questão política ela faz parte, né, não só de como a gente escreve, mas também de como a gente interpreta, como o nosso trabalho é interpretado, é recebido pela comunidade. Bom, a Carolina, ela se dedicou a analisar elementos para a escrita de biografias de mulheres cientistas. Se a gente coloca um marcador de raça, né, em consideração, se a gente leva em consideração as questões étnico-raciais, aí é preciso fazer 2 adendos. Primeiro, entender raça e etnia também enquanto categorias analíticas. E o segundo ponto, apresentar uma abordagem interseccional do nosso personagem. E aí eu vou explicar aqui, agora, a seguir, o que é que eu entendo por interseccionalidade, né? A ideia de interseccionalidade, ela deriva dos trabalhos da Kimberlé Crenshaw, que é uma pesquisadora norte-americana, e se referem a situações nas quais a discriminação a determinados grupos, elas aumentam na medida em que outros marcadores sociais são identificados em um dado contexto, em uma dada sociedade. E por que é importante destacar em um dado contexto, em uma dada sociedade? Porque muitas vezes a ideia de interseccionalidade ela é pensada de forma aritmética. Como assim? Vou dar um exemplo. A gente muitas vezes pensa, a mulher negra, logo ela vai ser o indivíduo mais oprimido em um dado contexto. É um homem negro, então ele vai ser o mais oprimido em relação a um outro contexto, né? A gente tende a somar e esquece que é preciso analisar em qual sociedade esses sujeitos estão vivendo. Deixa eu pensar no contexto brasileiro, né? Quem sofreria maior discriminação? Né? Quem sofreria maiores obstáculos dentro da ciência? Um homem negro ou uma mulher branca? É preciso analisar qual marcador se faz mais presente quando a gente pensa em discriminação, se é o marcador racial, se é o marcador de gênero. Se a gente pensa em um contexto no qual os direitos das mulheres eles são muito mais escassos, né? Se a gente pensar em alguns países do Oriente Médio, por exemplo, né, o Afeganistão, hoje, né, com a retomada do radicalismo, né, ao poder, a gente pode considerar que num contexto desse tipo, os homens eles vão ter muito mais liberdade do que as mulheres. Então, o marcador de gênero, a princípio, seria um elemento mais determinante para pensar essas situações de exclusão. Ou seja, em síntese, não dá para pensar em interseccionalidade sem levar em consideração o contexto no qual esses personagens estão vivendo, né? Nós utilizamos a ideia de interseccionalidade no artigo sobre a Alice Ball, mas também nós usamos um outro conceito, né, uma outra ferramenta teórica vinda da área de gênero e ciência, que é a ideia de efeito Matilda, né? Essa expressão, o efeito Matilda, ela caracteriza situações nas quais as mulheres têm o seu trabalho ocultado, né? Ou completamente atribuído a um companheiro, um parceiro, né, científico, né, de trabalho, homem. Então, situações nas quais mulheres produzem conhecimento científico, mas os méritos desse trabalho são atribuídos a seus colegas homens, nós consideramos essas situações como representações, manifestações do efeito Matilda,
que é um termo cunhado pela historiadora da ciência Margaret Rossiter. Né? Então, na história da ciência, né, a gente tem vários exemplos de efeito Matilda bem documentados. O fato da Lise, por exemplo, o fato da Lise Meitner não ter sido reconhecida pelo Nobel de Física pela descoberta da fissão nuclear. O Otto Hahn, que trabalhou com ela e que não fez metade do que ela fez em termos de pesquisa, foi reconhecido, mas ela não. Ou então o fato da Rosalind Franklin, responsável pelas pesquisas, né, que levaram à chapa que deu que possibilitou o Watson e o Crick a propor o modelo de dupla hélice do DNA. A Rosalind Franklin não teve um mérito reconhecido, inclusive foi diminuída enquanto cientista, enquanto mulher, pelo Watson, que, embora eu não goste de fazer julgamento, né, dos personagens do passado, eu considero o James Watson um dos personagens mais abjetos da história da ciência, não só pelo que ele fez com a Franklin, mas por outras questões também. Mas o fato é que esses dois exemplos, né, de mulheres que tiveram seu trabalho atribuído, roubado, né, e cujo mérito foi dado aos seus colegas homens, elas eram todas brancas. E nós não tínhamos na literatura, de forma explícita, uma exemplificação do efeito Matilda usando a trajetória de uma cientista negra para ilustração. Foi isso que nós fizemos com a Alice Ball, porque a Alice Ball, infelizmente, também teve o seu trabalho roubado. Ela falece em 1916, antes de publicar os resultados da pesquisa dela, e quem acaba publicando a pesquisa, concluindo os relatórios e publicando a pesquisa, é o seu chefe, né, na época, diretor do Instituto de Química da Universidade do Havaí, o Arthur Dean. E o Arthur Dean, um homem branco, omitiu completamente a participação fundamental do trabalho da Ball para a pesquisa sobre o óleo de chalmugra. Claramente um exemplo de efeito Matilda. Só que o caso da Ball ele é mais interessante porque a gente pode interpretar de diferentes formas. A exemplo do que o Paul Vermarger faz nesse texto dele, cuja citação eu trouxe. Ele apresenta aqui diversos marcadores que mostram o quanto a Alice Ball ela estava numa situação hierarquicamente, né, pensando a nossa sociedade, a sociedade americana da época, melhor dizendo, e a forma como a ciência, né, acaba sendo influenciada pelos preconceitos e pelos valores de uma determinada época. Então, a partir dessa visão, o Paul Vermarger ele consegue colocar vários marcadores que colocavam a Ball em uma posição, num patamar inferior ao do Arthur Dean. E aí me permitam ler rapidamente essa citação. Dean era um homem muito ocupado e importante, que possuía um departamento e depois uma universidade para gerir. Ball era simplesmente uma instrutora contratada. Ele tinha um PhD, ela um Master of Science. Ele era um pesquisador com publicações. O único trabalho publicado dela foi a sua tese, na verdade, a dissertação. Ele era um homem de meia idade, ela uma jovem mulher. Ele era branco, ela era negra. Então, podemos sim interpretar o que aconteceu com a Ball como um exemplo de efeito Matilda, mas tem tantos outros marcadores sendo colocados aqui, no caso da Alice Ball, que é difícil dizer que a ideia, né, a exclusão por conta do gênero, ela não é suficiente, né, para dar conta dessa situação. Bom, e aí, eu gostaria de avançar para o terceiro e último ponto da minha análise, que é a questão das fontes. E, obviamente, vocês sabem que fonte
é o que vai diferenciar a pesquisa em história da ciência da mera literatura, né? O historiador, muitas vezes, a história e a literatura, na verdade, eles guardam muitos elementos entre si, né? A importância da narrativa, a importância de uma escrita que consiga instigar, empolgar, trazer o leitor para perto de um contexto, às vezes, muito remoto. Só que, diferente da literatura, a história ela carece de fontes. E o que são fontes? Fontes são elementos da cultura humana, né, criados em diferentes contextos históricos, que vão nos transmitir, que vão nos trazer informações sobre um dado contexto, sobre dados personagens, quando indagados pelo historiador. Ou seja, não é uma informação dada, posta, simplesmente pelo puro e simples contato com a fonte. O historiador precisa indagá-la, ou seja, o historiador precisa ter hipóteses, questões, confrontar as fontes, estudar as fontes, verificar a sua coerência, sua validade para aquilo que ele está estudando, né? Não é algo simples, não é algo fácil. Mas, se a gente quer fazer um trabalho em história da ciência, é fundamental que a gente se apoie em fontes. Qualquer trabalho que se propõe a ser uma pesquisa histórica, que não se apoie no trabalho de outros historiadores, na literatura especializada, né, e nas fontes, não vai ser um trabalho de qualidade tão grande assim. Bom, e eu digo que a fonte ela precisa ser indagada e ela precisa ser confrontada, né? Quando eu falo isso, eu trago como exemplo, por exemplo, eu trago como exemplo aqui esse jornalzinho, um jornal universitário, né? A Voz do Havaí, que nós utilizamos na pesquisa sobre a Alice Ball, né? E esse jornal ele vai trazer uma matéria muito elogiosa sobre, né? E os supostamente, né, os ditos, atribuídos, né, trabalhos sobre a cura chalmugra, a utilização do óleo de chalmugra para a cura da hanseníase. E nesse jornal é dito o seguinte: Dr. Arthur Dean é o descobridor do óleo de chalmugra, que tem sido usado com resultados muito satisfatórios no tratamento de casos de lepra. O medicamento foi primeiramente desenvolvido por Dr. Roman e senhorita Alice Ball, e o medicamento moderno foi descoberto e preparado por Dr. Dean. Se a gente pega esse texto aqui desavisadamente, né, inadvertidamente, e não confronta, e não problematiza, a gente pode acreditar que, de fato, o Dean foi o responsável pela pesquisa que desenvolveu, né, o tratamento à base do óleo de chalmugra, o que não é verdade, né? Se a gente não confronta a fonte com outras fontes, com outros elementos, com o trabalho de outros historiadores, nós podemos incorrer no erro histórico. E note que, embora isso daqui não seja uma boa fonte para entender a contribuição da Alice Ball para o desenvolvimento da pesquisa sobre o óleo de chalmugra, este jornal é uma excelente fonte para a gente entender o apagamento da Alice Ball. Ela sequer é mencionada como cientista. Ela é chamada apenas de senhorita. E note que é o Roman e a Alice Ball. Ela está em um papel secundário e ainda seu título, né, acadêmico de mestre é omitido. Então, enquanto fonte para se entender a contribuição da Alice Ball na química, esse jornal tem limitações. Mas ele é uma ótima fonte para a gente entender o processo de apagamento que a Alice Ball sofreu. E pensando no apagamento, eu tenho refletido muito sobre essa pergunta que está aí no slide. Até que ponto o preconceito de raça e de gênero é um obstáculo para nós encontrarmos fontes históricas sobre essas mulheres cientistas
esses homens negros cientistas, essas mulheres negras cientistas, sabe? Porque para que a fonte exista, né, para que hoje eu possa fazer uma pesquisa sobre o Wilhelm Ostwald, o Lavoisier, sobre a Marie Curie, é preciso que foi preciso que alguém guardasse, né, esses materiais. Foi preciso que todos os elementos que fizeram parte do trabalho da Marie Curie, os escritos, as cartas, os cadernos, tudo isso fosse preservado. Quando a gente pensa em cientistas negros, cientistas negras, que muitas vezes não conseguem, né, adquirir posições importantes no campo da ciência, acabam muitas vezes permanecendo nessa posição de assistente, de ajudante, ou não porque não tem mérito, mas porque a própria forma como a sociedade e a ciência se organizam, né, com base nos preconceitos de uma época, impediram o crescimento dessas pessoas, né? Então, se essas pessoas elas não eram vistas como importantes para a ciência, por que guardariam materiais, documentações relacionadas a essas pessoas, sabe? Então, eu acredito que o preconceito fez com que nós perdêssemos materiais importantíssimos sobre mulheres e homens negros e a contribuição destes para a ciência, não só no Brasil, mas em outros países também. E não é à toa que muitas vezes, quando a gente fala de história de mulheres na ciência, a gente dá destaque, né, às fontes pessoais confidenciais e semipúblicas. Ou seja, a gente vai utilizar muitas vezes relatos, né, oriundos da história oral, memórias, registros fotográficos, matérias de jornal, e muitas vezes a gente não consegue ter acesso a outros documentos que são mais comuns em outros tipos de... quando a gente trata de outros personagens, como artigos científicos, cadernos de laboratório, registros de instituições, né? Então, muitas vezes é difícil encontrar esses materiais. E, além disso, né, voltando a falar um pouco das fontes, a gente precisa entender também o contexto sociocultural no qual essas fontes foram produzidas, né? No caso da Alice Ball, né, e do jornalzinho, a gente precisou entender que esse era um contexto de profunda discriminação racial, um contexto no qual as mulheres ainda não haviam conseguido conquistar o espaço dentro das universidades, né? As mulheres estavam começando a frequentar as universidades, principalmente os cursos de ciência. Então, tudo isso precisou ser considerado na hora de analisar essa e outras fontes do trabalho. Mas, no caso da Alice Ball, nós tivemos sorte, né? E eu falo nós não de mim, da Carol e do Luiz Felipe, mas de nós, sociedade como um todo, porque graças ao trabalho da Catherine Takara, historiadora, que fez uma pesquisa muito profunda sobre as mulheres negras no Havaí, na década de 80, ela, né, conseguiu resgatar a documentação sobre a Alice Ball na Universidade do Havaí. Mas ainda havia dúvidas se a Alice Ball tinha sido, de fato, uma mulher negra, porque o registro de nascença da Alice Ball constava que ela era uma mulher branca. E isso era algo muito comum nos Estados Unidos. Crianças negras eram registradas como brancas de forma a minimizar o racismo institucional que essas crianças, né, viriam a sofrer. Então, só se teve certeza que a Alice Ball era uma mulher negra quando foi encontrada a fotografia da Alice Ball de formatura. E quem encontrou essa fotografia foi um funcionário da Universidade do Havaí, o Stanley Alley, né? Ele vai também contribuir para esses estudos sobre os negros no Havaí, e ele vai encontrar a fotografia da Alice Ball, inclusive aqui representada na imagem,
no slide. Bom, eu vou avançando porque eu tenho fama de falar demais, então eu vou me encaminhando aí para as considerações finais, mas eu queria trazer como considerações finais algumas questões mais ligadas à educação, ao ensino de ciências, certo? Para a gente refletir um pouquinho. Olha, eu acredito que quem trabalha com questões de gênero, com relações étnico-raciais no ensino de ciências, já deve ter ouvido essa pergunta. Aula de ciências é lugar para discutir essas coisas? A resposta é que sim, qualquer lugar é lugar para discutir essas coisas. E na ciência não é diferente. E partindo da perspectiva, né, da história da ciência enquanto um conhecimento importante para o ensino de ciências, a gente pode defender a inserção de histórias como a da Alice Ball e como de tantos outros cientistas nas aulas de ciência, né? Utilização dessas histórias para aprendizagem de conceitos, para discutir a natureza da ciência, para discutir as relações entre ciência, cultura e sociedade, né? E, principalmente, essas histórias nos ajudam a humanizar e democratizar a ciência, a mostrar que a ciência é uma atividade plural e ela se fortalece com a pluralidade. Então, eu acredito que o campo de História e Filosofia no ensino de ciências, História e Filosofia da ciência no ensino de ciências, ele nos dá espaço e justificativas, né, para trabalhar essas questões étnico-raciais e de gênero no ensino de ciências. Além disso, a gente precisa entender que o contexto em que nós vivemos é um contexto que clama pela representatividade. Assim como o Luiz Felipe, na minha aula, disse que não dava, ele não se via representado e não fazia sentido para ele um curso de História da Química no qual não tivessem mulheres e pessoas negras, de fato não faz sentido a gente pensar em uma sociedade no qual o papel das mulheres negras, dos homens negros, dos indígenas, dos quilombolas, de todas dessas chamadas minorias, né, não esteja ali colocado. Dos gays, das lésbicas, dos bissexuais, dos trans. Então, a busca pela representatividade, pela equidade, ela não é uma busca que surge na academia, não é uma busca que surge na ciência. É algo que vem de fora dos muros da universidade e que acaba nos ajudando a construir uma universidade mais plural, uma história da ciência mais plural, né? Nos ajuda a democratizar os espaços em que nós vivemos e trabalhamos. Nesse sentido, eu acredito que a gente precisa construir pontes, nós da academia, que estamos, querendo ou não, tendo contato com essas coisas, ainda que de uma forma inicial, ainda que talvez não seja um tema tão comum, né, aos cursos de formação de professores, mas nós que estamos, de alguma forma, tendo contato com essa discussão, a gente precisa pensar em estratégias para que esse debate chegue à sala de aula, chegue aos livros didáticos, chegue aos espaços que eles precisam chegar, que ainda não chegaram. E eu, particularmente, acredito que trabalhar com biografias ajuda muito nesse processo, porque nos ajuda a mostrar esse caráter diverso das pessoas que produzem conhecimento, nos mostra que essas pessoas diversas produzem conhecimento, né? Contribuem para a construção do conhecimento científico e também promove engajamento, promove uma certa identificação entre o discente, o docente e o personagem que está sendo ali apresentado. E foi por isso que a Carolina continuou pesquisando nessa área e tal. Ela
ela escreveu esse artigo, eu sou coautora aqui, mas o trabalho é 80% da Carolina. A gente escreveu uma proposta didática pensando em ensino de química, né, usando a história da Alice Ball como um contexto, né, para se discutir alguns conceitos de química orgânica. A gente publicou esse artigo no ano passado. Ainda a gente usou, né, uma metodologia de design research, ainda não conseguimos fizemos a validação por pares, ainda não conseguimos fazer a aplicação, né, da proposta por conta da pandemia, mas esperamos em breve, assim que Carolina qualificar o doutorado dela, retomar essa pesquisa e trazer, né, dados decorrentes do uso, né, da proposta em sala de aula. Bom, e aí, essas perguntas aqui, elas estão muito mais ligadas a mim, a Thaís, do que aos estudantes que estão aqui na sala, mas também aos pós-graduandos, eventuais pós-graduandos que estejam aqui assistindo, né? Porque nós precisamos refletir sobre como essas questões elas estão chegando nos cursos de formação de professores também, né? Primeiro, essa é uma pergunta que não é muito antiga, na verdade, que vai além transcende as questões étnico-raciais e de gênero. Como é que os cursos de formação de professores têm inserido a história e filosofia da ciência em seus currículos? Infelizmente, e talvez alguns colegas aqui possam trazer alguns exemplos, ainda temos cursos de formação de professores nos quais o debate sobre história e filosofia da ciência ainda não está curricularizado. São questões pontuais, tratadas em uma disciplina de metodologia, não há um componente para se discutir de forma apropriada essas questões. Então, embora tenha melhorado muito nos últimos anos, ainda existem cursos nos quais a HFC não tem um espaço assegurado na formação dos estudantes. Além disso, a gente precisa se questionar se quais disciplinas, se há espaço, né, dentro do currículo para discutir as relações de gênero e ciência dentro dessas propostas de formação de professores, né? E o mesmo vale para as relações étnico-raciais. Há espaço para discutir essas questões na formação de professores em quais disciplinas, em quais momentos, de que forma? É preciso refletir sobre isso também. E por que essas perguntas são importantes? Porque eu acredito que a presença ou ausência dessas discussões vai impactar na presença ou na ausência dessas temáticas na educação básica, né? A gente não pode esperar que um professor que não tenha tido uma formação inicial ou continuada que contemple essas questões, produza materiais nesse sentido, né? Faça intervenções envolvendo mulheres negras na ciência, homens negros na ciência, cientistas brasileiros. Então, a gente precisa, enquanto espaços de formação de professores, levar essas questões de forma mais séria e de forma, né, a tentar contribuir para a inserção delas na educação básica. E aí, por fim, concluindo minha fala, né, eu reforço, é preciso permitir o acesso dos docentes às produções da área de gênero e ciência, de história da ciência e relações étnico-raciais. Não queremos ficar sentados no nosso troninho, dentro do nosso castelinho de cristal. Nós queremos que essa produção chegue à educação básica, mas não só a educação. Eu acho que há uma carência muito grande de discussões dessa natureza na própria formação do bacharel, né, do cientista. Não é algo que se limite à formação de professores, deveria estar presente na formação em ciência de uma forma mais ampla, né? Também fica a pergunta como podemos estimular a pesquisa histórica sobre mulheres negras cientistas.
E, por fim, lembrar a todos, a todas, a todos, que a luta pela diversidade é um trabalho coletivo. Então, não depende de uma pessoa, não depende de um grupo de pesquisa, depende de toda a sociedade. Não só trazer essas questões para o debate, mas valorizar aqueles que politicamente defendem ideias progressistas em relação à raça, a gênero, aos grupos, às comunidades tradicionais, aos grupos historicamente marginalizados. Não é à toa que eu estou com essa linda bandeira atrás de mim, né? Dia 30 está chegando aí. E é isso. Gostaria de agradecer a paciência de vocês. Gostaria de agradecer a Thaís mais uma vez pelo convite. E muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Que fala potente, que tema importante e que questões assim incríveis você trouxe para a gente, né? Então, quero agradecer muito pela sua participação. Esse vídeo vai ficar no YouTube para que mais pessoas possam vê-lo, né? E assim que nós tivermos o link, nós começaremos a divulgar.